Muitas vezes a gente fica desde pequeno, né, tentando achar a nossa aceitação ou olhando uma imagem, às vezes numa revista, num livro, ou até roboticamente, e achando que aquela lá é a imagem ideal, que é a imagem e semelhança do Criador. E às vezes não é, né? Então, quando a gente se aceita, é muito mais vantajoso. E quando a gente pega alguém que sorri desde o início, tá sempre alegre, rindo, acha que a vida dela é Doriana, né? E não é. Eu hoje estou aqui muito feliz, demais, demais, de simplesmente receber a minha amiga Kelly Singularidade. Obrigado por você Uau! estar aqui hoje. Obrigado por você ter aceito o convite, vim lá de longe, estar aqui conosco hoje. Kelly, obrigado por você estar aqui. Quem é a Kelly? Bom, não era Doriana, mas agora é. Agora eu saio já de casa vestindo a minha melhor roupa, que com certeza, como diz o Geraldo Rufino, é o meu sorriso. Porque eu me aceito assim. Eu sou Kelly Singularidade. Por que singularidade? Porque eu sou diferentinha. Porque eu tenho estampada na minha pele um diagnóstico que no início eu achava que era uma espécie de castigo. E logo descobri que era um presente de Deus, o qual me mostrou o quão eu sou especial, o quão dentro de mim tem algo valioso, que eu posso ajudar muitas pessoas através dessa minha, que um dia foi dor e que hoje é a minha vitória, que são as minhas manchinhas do vitiligo. Kelly, você não nasceu assim, então Não. foram percalços da sua vida que aconteceu. Eu costumo falar desafios, né, que a gente passa. O desafio que você passou é público, você já compartilhou em palestras, que foi o processo da sua mãe. Então você sofreu a rejeição materna. Quer dividir conosco um pouco desse processo ou você quer deixar para quem quer assistir tua palestra? Eu sempre dou uma pincelada aqui, eu falo muito isso na minha palestra também. Eu vejo nas minhas mentorias, nas minhas palestras, muitos experts, muitas pessoas que têm estudos, conhecimento em algum âmbito, mas que não conseguem escalar pela questão emocional, porque ainda está preso em dores que passou com a mãe, com o pai, com rejeição, com abandono, com abuso sexual, enfim. E eu tento alcançar essas pessoas. Então eu sempre falo, né? A minha mãe com 14 anos, imatura, com bebê no colo, passava por um problema no relacionamento com o meu pai, que era alcoólatra, viu que no lixo eu estaria mais protegida do que nos braços dela e ela me abandonou lá. No começo foi difícil eu entender essa atitude dela, porque eu também era uma pessoa muito machucada, mas depois eu fui fazendo mentorias e estudando, me autoconhecendo, e aí eu entendi o porquê que a minha mãe fez isso. O que você pode esperar de uma pessoa tão nova, com 14 anos, que apanhava, que passava dificuldade, que sofria todo tipo de assédio dentro de casa, com um bebê no colo? E eu sei que já me contaram que eu tinha muita dor no ouvido, então eu chorava demais. E minha mãe não tinha leite para me dar. Então, pensa, ela via eu chorando, com fome, com dor, sem meu pai, novinha, sem a mãe dela. Então, hoje eu consigo entender a atitude da minha mãe. E isso me trouxe muitas dores por muitos anos, até eu entender que eu precisava de ajuda emocional para poder ressignificar tudo isso e conseguir escalar em todos os âmbitos da minha vida. Kelly, você teve uma infância difícil, mas você foi criada pelos avós, né? Não, Pelo pai. eu fui mais criada na rua. Ai, foi criada na rua. Na rua, porque... É verdade, desculpa, eu tô confundindo a tua palestra, porque eu assisti duas palestras, que foi uma da rua e outra com os pais. Você foi criada onde que tinha um lugar para voltar e talvez tomar banho, mas você era muito mais criada na rua. Sim, eu encontrei na rua o calor que eu precisava, porque eu nunca fui vitimista, desde quando eu era criança. Eu acho que eu não tenho talento para isso, porque criança não entende o contexto que está vivendo. Então, se ela for vitimista, é natural, mas eu não era. Talvez eu não fosse por justamente não entender aquilo que eu vivia. Para mim era normal minha mãe não ligar para mim, eu não sabia ainda, né? Quando eu era muito criança, eu só fui descobrir que eu fui abandonada no lixo com 15 anos de idade.
Então eu não sabia ainda isso daí. Então para mim era normal não ter o que comer, para mim era normal não ter água, luz, gás na minha casa. Para mim era normal, era só uma criança. Então eu saía na Você rua. só sente falta daquilo que um dia você viveu. Só pegar um gancho aqui, não aproveitando carona no teu discurso, no teu relato. A gente estava agora há pouco conversando aqui que eu tinha muita vergonha de dizer que eu nunca vi desenho na infância, né? Eu fui criado na roça e era normal acordar cedo e dormir cedo. Então, 7h30, 8 horas, a gente já estava indo se recolher. Porque não tinha luz elétrica, então não tinha TV e por quanto não tinha os desenhos para mim assistir. Sim. E por muito tempo eu tinha vergonha, depois de adulto, de contar isso que era a minha infância. Mas quando eu estava lá, eu nunca senti falta de nada. Você não conhecia o outro lado? Eu não conhecia o outro lado. Aliás, você tinha um lado que muitas pessoas não tiveram. Por exemplo, você não assistia, um exemplo, tá? A galinha pintadinha, mas você tinha a galinha correndo no quintal da sua casa. Então você viveu algo bem mais real, você viveu algo bem mais gostoso, se for ver. Porque você vivia ali na prática o que as pessoas viam na ilusão, que era a televisão. Né? Mas na sua cabeça dava vergonha de contar. E quando que você começou a perceber que o que você estava vivendo era não era o que a maioria deveria estar vivendo, que uma pessoa deveria estar vivendo? Então, muito nova, eu me alimentava na casa da mãe dos meus amigos, que sempre gostavam muito de mim. Eu tenho certeza que Deus me colocou nesse mundo com como diz o Rodrigo Cardoso, uma vez falou para mim assim, eu nunca me esqueço, Kelly, você tem algo que é treinável, mas você já nasceu com isso, que é personalidade atraente. Eu acho que eu sempre fui tão carismática que eu comia na casa da mãe dos meus amigos, eu falava assim, viu, eu lavo a louça. Eu sempre fui assim de gerar valor. Eu gero valor para as pessoas. Eu falava assim, ó, eu vou comer, mas eu lavo a louça, tá? Eu vou tomar um banho, mas eu passo o pano no banheiro, eu dou um trato, enfim. Então eu sempre consegui muito. Eu não sentia falta daquilo que os meus amiguinhos tinham. Conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo que todo mundo tinha um carinho de mãe, todo mundo recebia parabéns, feliz aniversário. Aí eu falava, mas por que eu não tenho nada disso? Aí eu fui questionando. Eu fui me questionando por que minha mãe não vai na reunião da escola, por que eu não recebo feliz aniversário nos meus aniversários, por que eu não tenho bolo, por quê? Por que as mães dos meus amigos convidam eles para entrar para dentro de casa para dormir, minha mãe nunca me chama, por quê? Aí eu comecei a entrar nos porquês, por quê? Só que isso muito tarde, eu fui entender isso com 12, 13 anos, que eu comecei a sentir falta daquilo que eu via os meus amigos tendo. Porque pra mim era normal ficar na rua, dormir nas construção, dormir na casa dos amigos, minha mãe nem sabia onde eu tava, dormir na rua, comer na rua, não tomar banho, né? Gente, eu tenho dente na boca porque eu acho que foi Deus que protegeu. Eu não escovava os dentes, é sério. E eu não escovava dente. E eu não tinha, pasmem, eu nunca tive problema com dente, você acredita? Eu não escovava dente. Eu só tive dor de dente uma vez na vida e o meu pai levou no dentista dele e o dentista arrancou o dente. Eu tenho falta de um dente molar aqui, porque chegou lá, o cara arrancou o dente. Tem isso, mas a única sensação mas você era incentivado a escovar os dentes? Sim. Eu não, eu vivia na rua. Eu não tomava nem banho direito, gente, é sério. Eu tomava banho, tipo, quando eu podia entrar dentro da minha casa. E vestimenta? Hã? E a vestimenta? Eu ia no rio nadar com os meninos, o André nadava comigo no rio. E aí, sabe aquele rio que você dá um mergulho e sai com um caramujo na testa? Era assim, aquele rio que você dividia espaço com os cavalos mortos, enfim. Eu ia no rio, aí aquele banho de lama na roupa, secava às vezes no corpo, às vezes usava a roupa dos meus colegas. Eu não tomava banho direito, porque eu não vivia essa vida de... Eu andava descalça, eu era maloqueira, eu soltava pipa, era menina de rua. Você teve infância? Eu tive infância, só que eu também era briguenta, porque aí eu tinha um instinto de autodefesa, né? É um instinto que você acha que adquire morando na rua mesmo. Porque eu morava na rua. Então, assim, eu não apanhava dos meninos, não. Eu batia, eu era bem selvagem, eu era agressiva mesmo, sabe? Você era uma Xena, aquele filme Xena lá. Agora pensa, eu só andava com meninos. Eu não andava com meninas, porque eu não tinha boneca. E as meninas eram princesas. Então, como eu era ogra, eu andava com meninos. Ou seja, eu aprendi a bater, eu aprendi a ser ruim.
Então, quando eu tomava banho, era na casa da mãe dos meus amiguinhos. Então, eu usava a roupa deles. Que massa. Na juventude para a infância, você começou a perceber essa carência, essa necessidade. Sim. E os porquês vieram. As respostas também? Foram. Eu acho que o dia mesmo, eu não consigo me recordar muito, porque eu acho que isso até Deus tirou da minha cabeça, mas vagamente eu me lembro que no dia que eu fiz 15 anos, foi um dia qualquer. Eu estava dentro da minha casa com os meus pais e era um dia qualquer. Eu fui descobrindo que não era pra ser um dia qualquer, porque o dia de 15 anos, todas as meninas tinham um bolo, um feliz aniversário, era debutante, eu tava debutando. Mas na minha casa não, era um dia qualquer, sem comida, sem água, sem luz, sem gás, meu pai bêbado, ou agredindo minha mãe física ou verbalmente, a minha mãe infeliz, uma pessoa que foi sempre destemida, descrente, ela nunca acreditou em Deus. E eu vivia dentro de um contexto muito vazio espiritualmente falando. E aí eu acho que eu comecei a sentir falta. Mas peraí, na casa de todo mundo tem Páscoa, na casa de todo mundo tem Natal, na casa de todo mundo tem Feliz Aniversário. Aqui em casa nunca teve nada disso. Na casa de todo mundo tem umas imagens lá que dizem que é santo. Eles rezam, oram por alguém que eu não sabia quem era também, porque eu não conhecia Deus. Por que aqui em casa não tem nada dessas coisas que na casa das pessoas tem? E aí eu comecei a questionar meu pai quando ele tava bom. Porque minha mãe não tinha diálogo, né? Eu só apanhava quando tava dentro de casa ou era amaldiçoada por ela. Porque ela também era doente emocionalmente, espiritualmente. Hoje eu entendo isso. Mas o meu pai, quando tava bêbado, ele era legal também. Mas quando ele tava bom, ele era mais legal. E aí eu perguntei um dia pra ele: ô pai, por que minha mãe me odeia tanto, né? Por que eu sou uma criança diferente dos outros, uma adolescente diferente dos outros? Que eu não tenho isso, não tenho aquilo. Eu nem falava de ter coisas materiais. Eu falava de ter afeto mesmo. De ter o acolhimento. E foi quando meu pai contou, aí foi quando eu descobri que eu fui uma criança abandonada no lixo. Aí foi quando eu descobri que minha mãe não gostava de mim, que ela tinha os motivos dela. E eu comecei, então, a entrar numa rebeldia com 15 anos de idade. E aí sim eu dei muito trabalho. Aí eu dei muito trabalho pros meus pais. Pro meu pai, né? Porque minha mãe não ligava mesmo. Mas pro meu pai, daí eu dei trabalho. Que daí eu fiquei muito rebelde. Comecei... Aí eu fui pra rua de verdade. Aí eu fui pra rua, sabe? Eu não queria mais ficar dentro de casa. E... Em casa não tinha afeto, não tinha nada. A gente vivia numa escassez total. Só tinha bebida alcoólica. E minha mãe gostava muito de mexer com coisas de espírita, assim, sabe? E eu não gostava. Então eu ficava na rua. E na rua aí eu aprendi a conviver na rua. Aí eu tive que aprender. Eu dividia marmitex com a galera da rua, sabe? Eu adquiri um lado muito doloroso na rua, de agressividade e de ser ofensiva. Eu me tornei uma pessoa má. Eu gostava de machucar as pessoas. Toda dor que eu recebia na minha casa... Aquela máxima que pessoa ferida fere outras pessoas. Sim. E eu não tenho problema de falar disso, porque é verdade. Eu era uma pessoa que eu gostava de magoar as pessoas. A mesma dor que minha mãe e meu pai faziam eu passar dentro de casa, eu gostava de ver nas pessoas que se aproximavam de mim. Eu tinha 15 anos, 16, e eu era extremamente uma pessoa má, espiritualmente e emocionalmente falando, sabe, assim, eu tinha todos os sentimentos ruins que você imaginar, sabe, eu queria bater em todo mundo, eu queria humilhar as pessoas, é o que eu tinha para oferecer, e demorou muitos anos para eu entender que não era o caminho, muitos anos. E com o momento que você percebeu que você conheceu o teu esposo, ele tá aqui no estúdio, gente, com a gente, então não sei se as câmeras vão conseguir pegar aqui, mas ele tá ajudando a gente a filmar aqui os tapezinhos. Mas ele tá aqui acompanhando a gente. Quando você conheceu... você já conhecia ele porque eu conheço a história de vocês. Sim. Mas quando que você começou a olhar ele com o olhar de homem? Para um homem que poderia estar te acompanhando. Gente, eu falo que eu dei o golpe no meu marido. Eu dei o golpe mesmo, mas eu dei um golpe. Mas eu acho que eu dei mesmo, viu, um golpe. Eu não tenho problema de falar isso, não. Eu reencontrei ele, eu tinha 22 anos. E foi uma coisa meio de louca, assim, que eu bati o olho e falei, casei. Não tinha nem nada ainda. Falei, casei, gente, eu vou casar com esse homem. Não sei, não explica. Não consigo explicar. Eu sei que daí a gente se viu. Logo começamos a namorar e
eu ainda vivia num contexto de muita escassez, porque eu cresci dessa forma. Eu cresci num ambiente escasso. Então, para mim, aquilo era impregnado em mim. Eu não tinha mesmo nada. Então, eu não contei para ele. Eu não contei pra ele que eu fui uma menina de rua. Eu não contei pra ele que eu fui uma miserável. Eu não contei pra ele que meu pai era alcoólatra, que a minha mãe era uma aventureira. Eu não contei pra ele nada. Porque ele tinha uma vida diferente da minha. Ele foi criado numa família, numa redoma, né? Tudo bonitinho. Eu chamo ele de Kiko do Chaves. Sabe o Kiko do Chaves que tem tudo? Sabe? Aham. O tesouro da mamãe. Era o tesouro. E depois que eu soube dessa história, gente, é difícil eu falar com o André e não pensar dele fazer... Não, todo mundo fala que ele era o Kiko do Chaves. O André cresceu num ambiente familiar, no contexto familiar. O André cresceu com tudo, sabe? Um menino que sempre teve um governo médico, comida, estudo, roupa. Ele cresceu nesse ambiente. Então eu não queria que ele soubesse aonde que ele estava amarrando o burro dele. Eu queria uma pessoa para amar e que me amasse. A princípio foi isso que eu procurei. A princípio eu procurei uma pessoa para amar e que pudesse me amar, porque eu não tinha isso. Kelly, você buscou isso com ele, mas não um exemplo de casa. Você buscou um exemplo dos lares que você frequentava na casa dos teus amigos. Exatamente. Você sabe que eu nunca pensei nisso? Primeira vez que eu tô tendo esse insight, sim. Eu tinha, no fundo, se eu fosse tirar base pela casa que eu vivia, eu não ia procurar uma pessoa pra amar e pra me amar, eu ia querer distância. Mas eu acho que no fundo eu conhecia esse afeto, porque eu tinha na casa dos meus amigos. Olha, eu nunca pensei nisso, tanto que eu nem coloquei isso no meu livro, porque é um insight que você tá me dando agora. Eu acho que eu via mesmo o contexto, tanto que esses meus amiguinhos, até hoje, tenho contato com eles e com a família. Que legal. Até hoje. E são famílias estruturadas. Então eu acho que eu via isso, o cuidado das mães com os meus amigos, o cuidado com os maridos, o lar estruturado. Então eu acho que eu procurei no meu marido o que eu via na casa dos meus amigos. E talvez inconscientemente algo que eu não quisesse pra mim do que eu vivia dentro da minha casa com os meus pais. É por isso que você viveu uma máscara Sim. por um tempo, escondendo dele a tua realidade, tentando mostrar pra ele que você era aquela guria, usar um gaúchês aqui, aquela guria que tivesse um lar e que tivesse um comportamento, atitudes, postura de uma menina que tivesse um acolhimento materno e paterno e uma estrutura de lar. Mas isso muito você aprendeu a meio camaleão, né? A copiar dos lares dos colegas que você frequentou. Sim. E daí você aprendeu a modelar e passar isso pra ele até que um dia... E pra você ver como eu nunca tive talento pra ser vitimista, que quem não me conhecesse nem imaginava o contexto que eu vivia. Porque eu tava sempre rindo muito. Tipo assim, sabe aquela pessoa? Eu passava, de fato, 3 dias sem comer. De ficar fraca, de tomar soro na veia. Menina, mas eu não contava. Eu vivia sorrindo, fraca e rindo. Porque eu sempre fui assim. Então ninguém sabia do contexto que eu vivia. E o meu marido descobriu, demorou acho que 2 anos pra ele descobrir. Uau, Eu não deixava. Foi atriz. E não foi por falta de percepção dele. Foi pela minha capacidade de não de esconder, de não me vitimizar e de manter a alegria. De manter a alegria. Você sempre se mostrou pra ele presente, forte. Eu sou assim até hoje. Eu posso estar com o problema que for, que eu vou sorrir. Só quem me conhece na essência sabe que eu não tô bem. Você tem que me conhecer muito na essência, que você sabe que eu não tô bem. Eu vou sorrir. Porque não me abalo. Eu acho que eu criei, né, essa força. Não falo. Eu posso estar com o problema que for, que eu não reclamo. Não sou pessoa, sabe assim, em nenhuma situação da vida. Então demorou pra ele perceber. Eu sempre fui assim também, Kelly. Mas um dia eu precisei tirar fotos. Já te contei essa história? E o fotógrafo não quis tirar foto de mim. Ele falou assim... Eu não vou te fotografar. E olha que o cara tem renomado, tá? É o Thiago Bruno. É um cara muito renomado. Se você procurar aí, é uma figuraça. Ele ficou com a câmera mirando em mim. E daí ele olhou pra mim. Eu não tô conseguindo ler tua vulnerabilidade. Você vai ver 2 vídeos pra mim. Não, ele mandou ver um vídeo só do TED. Da Brené Brown. Brené Brown. Ela é incrível, né? E depois que você ver esse vídeo, se você ver... Quando você voltar, eu vou olhar pra você e vou decidir se eu vou te fotografar ou não. O olhar, e virou as costas e saiu. O olhar entrega, né?
E daí eu fui lá buscar o TED dessa mulher chamada Brené Brown. Vi o primeiro, vi o segundo, acelerei os vídeos, vi de novo, entrei na Amazon, comprei a coletânea inteira de livro. E quando eu voltei pra ele, é óbvio que daí eu tava chorando, né? Dele agora, senta aí que a gente vai fotografar. Porque assim, Kelly, no mundo corporativo, eu sempre fui, até eu passar por um processo com o Roberto Chiniachik, eu saí da roça, fui trabalhar no mundo corporativo e dar certo pra ser orgulho dos meus pais. Porque eu não queria dar ré, né? Eu não queria dar volta pra roça. Porque eu enfrentei eles para poder sair da roça. Mas eu nunca precisei, eu nunca senti necessidade de contar que eu era da roça. O momento que eu fiz um teste, as pessoas riram de mim e eu me senti de volta lá na época que eu sofria bullying. E eu fui moldando de uma maneira onde que, tipo, sou gaúcha, sou da fronteira do Brasil com a Argentina, pronto. E era isso, não dizia que eu nasci na roça, que eu tive todas as carências de recursos, não de falta. Nunca tive falta na minha mesa, nunca faltou comida. Mas aí no processo que eu passei no Roberto Chiniachik, ele me desmontou e falou assim, você tem que falar que você, a tua origem, da onde você é, da onde que você deixou de ser, o que você não viveu, porque isso é a tua essência, isso é teu processo. Então, e isso eu fiz na transição de carreira. Então, por 18 anos e pouco, eu vivi essa máscara me protegendo, me blindando das pessoas me atingirem. Porque se você mostrasse a vulnerabilidade, as pessoas iam atingir exatamente ali. Sim. Então, eu aprendi a me proteger. A se blindar. Quando eu fui para poder empreender, um ano depois, eu precisei tirar fotos, que esse cara veio me dizer assim, eu não vou te fotografar, você não me deixa te ler. Olha que louco. Nossa, pra você E eu ver, fico né? imaginando assim, não tô desafiando o André de dizer assim, caramba, ele demorou 2 anos pra perceber, mas você usou um escudo para proteger, mas você sabia exatamente como se comportar, como que era um comportamento de pessoas que tinham alar afetivo. Sil, olha que incrível. Hoje eu tenho orgulho de ser assim. Eu tinha muitos problemas de falta de carinho, de atenção, de afeto, de comida, de tudo. E eu ainda ajudava as pessoas. E eu ainda... Hoje eu sou assim. Compartilhava com Sim, hoje eu sou assim também. Às vezes eu tô diante de um baita problema para resolver, de uma baita prova, de uma luta ali, que eu tenho que arrumar uma solução. Eu paro com o que eu tô fazendo para ajudar o outro. Tipo, uma vez você me falou, Kelly, lembra na despressurização? Coloca a máscara em você, depois você põe no outro. Mas, menina, em muitas situações eu tenho a habilidade de usar a máscara nas 2 pessoas ao mesmo tempo, assim, tipo, eu não sei de onde que eu tiro isso. Eu consigo pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo. Ó, eu ando com 2 celulares, cada um tem uma situação diferente. Eu desligo uma chave e ligo a outra muito rápido. Então, assim, eu tenho essa habilidade de... Eu não sei se isso é bom, tá? Mas eu tenho essa habilidade de fazer com que as pessoas não enxerguem o que tá por trás das minhas emoções, assim, o que eu tô sentindo. Pode ser uma autodefesa? Sim. Mas, assim, eu não sofro com isso também, porque como eu sou muito reservada, não sou também de contar a minha vida, então eu não tenho inimizade, eu não tenho problema com as pessoas, não tenho problema. As pessoas nunca sabem o que eu tô passando, porque eu sempre tô com o olhar, e o meu sorriso é no lábio e é nos olhos. Eu não levo o meu problema a 1 metro de distância de mim. Sempre. E quando o André descobriu, o que ele o André fez por um você? dia... eu vou contar essa, gente. Eu vou contar essa. O André chegou em casa um dia e tinha banquete em casa. Tipo, tinha muita comida. Tinha arroz e salsicha. Pra nós, aquilo era um banquete. Eu lembro que tava eu, minha mãe e minha irmã. E eu cheguei e tinha 3 salsichas. Falei, caraca, tem uma salsicha pra cada um e arroz. Só que o arroz não era aquele arroz com alho, cebola. Era arroz com água, mas tava ótimo. E eu, minha mãe e minha irmã velando a salsicha na panela, fervendo ali, ó. Olhando a salsicha. O André chegou. Ele chegou pra namorar, porque ia em casa pra namorar. Aí eu fui lá, falei, oi, entra, né? Aguarda ali na sala. Eu tô na cozinha, que eu vou jantar com a minha mãe e minha irmã. E por educação, eu falei pra ele, você aceita jantar? Adivinha? Ele quis jantar, menina. Fui na cozinha correndo e falei pra minha mãe, viu? O André quer jantar. Ela falou, problema teu. Se ele quer jantar, você pega a sua parte da comida e dá pra ele. Aí, menina, o que eu fiz? Peguei a minha parte, que era certinho dividida em 3. O arroz que tinha e as 3 salsichas. Peguei meu arroz, botei no prato pra ele.
Peguei a salsicha pra render, cortei ela em rodelinhas, bem fininha, picadinha, joguei em cima do arroz e levei pra ele na sala. E dava assim o prato, ai meu Deus, agora eu não vou ter o que comer. E dei o prato de comida pra ele. E ele comeu tudo. Aí eu pensei, ai meu Deus, tomara que ele não queira repetir. E por educação, graças a Deus, ele não quis mais. Só que eu fiquei sem comer aquele dia. A minha mãe comeu a comida dela com a salsicha dela, a minha irmã comeu a dela e eu fiquei um dia inteiro sem comer. Virei à noite e fiquei sem comer. E eu não sei, uma outra coisa que eu e o André a gente fala, que a gente não lembra. A gente sabe que teve um dia, uma situação em que ele descobriu tudo isso, que foi o dia que ele falou que ia casar comigo. Mas a gente não lembra o dia exato, o que aconteceu. Isso apagou da nossa mente. E o André foi embora com a barriga cheia e eu fiquei na minha fome, que eu já vinha, porque quando eu digo que eu não comia por 2, 3 dias, não tinha o que comer. Aí eu tinha que buscar essa comida de uma forma muito atrativa na casa dos meus amigos, tipo estratégia. Eu sei que na casa do Joãozinho a janta é tal hora, eu vou chegar lá do nada. E aí tinha alguns lugares que eu passava humilhação? Tinha, tipo assim, já vem essa menina chata querendo comer de novo. Tinha, eu sei que tinha, mas eu queria comer e eu não me importava com as humilhações. Gerava o valor lá para pessoas de lavar louça, secar a louça, limpar o fogão, mas eu precisava comer. Tinha dias que eu não conseguia essa estratégia, tinha dias que o portão estava fechado. Tinha dias que os meus amigos jantavam mais cedo. Eu de fato acho que algumas vezes, por causa da minha inconveniência de chegar sempre na hora da comida. Então tinha dias que eu ficava 2, 3 dias sem comer. E o André nesse dia comeu a minha comida e foi embora com a barriga cheia. E ele vivia numa casa de fartura. Não foi, você me contou essa história de quando que ele descobriu, não foi quando você foi fazer lembro. vitamina? Não lembro. Que você desmaiou? Não lembro. O que eu sei é que assim, como que eu arrumei forma de comer muitas vezes? O André tinha uma casa com muita fartura. E ele saía da escola e passava na minha casa pra gente namorar. Quando ele saía mais cedo da aula, tinha uma aula menos e tal, ou ele cabulava a aula, ele passava em casa antes. E aí ele falava assim pra mim, Kelly, eu vou embora jantar, daqui a pouco eu volto. Aí eu falava assim pra ele, jantar? Que delícia! Branca de fome, tremendo. E eu falava assim pra ele, nossa, que delícia você jantar com um sorrisão, assim, com muito amor. Aí ele, você quer jantar na minha casa, Kelly? Eu quero. A minha sogra me odiava. Mas, Kelly, por que sua sogra te odiava? Até isso eu entendo. Ela criou um príncipe, não pra casar com uma menina de rua. E entrou uma gata borralheira lá. Chega plebeia lá, sabe assim? Como que fala? Plebeia que fala? É plebeia. E claro que não. Ninguém cria um filho pra casar com uma menina de rua. A minha sogra não tava errada. O único filho. O André é o único filho. Criado assim, sabe? Kiko do Chaves, tesouro total. E chega com uma morta de fome em casa. Minha sogra não gostava de mim. Mas eu não me importava, porque eu queria comer. E aí eu falava, ai, que gostoso, você vai jantar. Aí ele, vamos jantar em casa? Vamos, menina. Eu nunca via tanta comida na minha vida. Sério, eu chegava lá, a minha sogra sempre foi, até hoje ela é assim. Era muita comida, era arroz, feijão, carne, salada, verdura, legumes, suco, sobremesa. Meu pai não senta na mesa se não tiver carne, tá? Até hoje. Quem? Meu pai. É mesmo? Eu sentava, comia igual bicho de verdade. Eu comia tanto, que eu não tinha força nem pra namorar daí. Eu ia embora, porque eu comia... Eu acho que é por isso que eu fui fazer obesa. Reserva de... Eu vou comer muito, porque eu não sei se amanhã eu vou ter. Então eu ia embora passando mal. Certeza que a minha sogra falava, morta de fome essa menina. Certeza absoluta que ela falava isso. Então... Tá, vocês tiveram daí o casamento, enfim, ele descobriu, te acolheu, teve o casamento. E daí, quando você começou a aparecer as manchas no teu corpo, no teu rosto, eu lembro que... Quando eu lembro dessa história, eu fico imaginando a cena... Como que você se enclausurou e tentou mais uma vez ter os porquês, né? As respostas dos porquês. Sim. Eu era feliz até aí, na minha cabeça. Na minha cabeça eu era feliz. Eu casei com um cara que eu falo que é doido por mim, apaixonado de verdade, porque... Gente, se vocês tiverem oportunidade, vão na palestra onde que ela tiver, para vocês verem como que ela relata ele, tá? Não, ele é louco por mim, isso é fato. Eu vou deixar registrado aqui o quanto meu marido é louco por mim, porque eu era uma pessoa extremamente machucada e todas as minhas dores eu descontei em cima dele. Ponto. Casou comigo, sofreu. Doente de ciúme, medo de tudo, autoritária, mandona, chata, beça. Chata. Uma pessoa machucada é chata. E aí eu casei com 25, com 28... começou a sair a primeira manchinha de vitiligo no meu queixo.
E foi crescendo, eu achava que era verme. É verme, comi tanta porcaria que é verme, gente, certeza. A pessoa comeu terra, comeu bloco, comeu tudo que não presta, é verme. E foi crescendo, crescendo no queixo, e eu fui no dermatologista e ela falou, você tem vitiligo. Eu falei, mas o que é isso? Aí ela explicou que era uma doença autoimune, que poderia ser um estresse emocional, até mesmo o impacto da infância. E falou que poderia sair no resto do corpo. E começou a sair nas extremidades do meu corpo. Pontinha dos dedos, pontinha do pé, o joelho foi aumentando devagarzinho. E aí um dia, eu cheguei na minha casa, até então eu estava tranquilo, que eram manchinhas pequenas. Um dia eu cheguei na minha casa e na sanca da sala tem luz neon. Olha que incrível isso. Na sanca da casa, da minha sala, tem luz neon. Eu estava me olhando no espelho que eu tenho na minha sala. O André acendeu a luz neon. E aí, a luz neon mostrou para mim, na segunda camada da minha pele, onde ia sair vitiligo. Eu não conseguia ver a olho nu, mas vendo aos olhos da luz neon, eu conseguia saber exatamente como que eu ia ficar manchada pelo vitiligo. Aí sim, no dia seguinte, eu comecei a ter um quadro de depressão que foi piorando, piorando. Parece que foi assim, é incrível. A luz neon revelou, demorou uma semana, estourou todos os vitiligos no meu corpo. Eu fiquei manchada por completa, enorme, aquelas manchas do nada, estourou de uma vez só. E eu não estava preparada emocionalmente para isso. Muito pelo contrário, eu estava destruída emocionalmente. Foi quando eu caí numa depressão profunda e eu não queria mais sair do quarto, não queria mais tomar banho, não queria mais comer, não queria fazer mais, não queria mais ver gente. Eu lembro que você me relatou que o André falou uma frase para você Sim. sair desse quadro. Foi, o André, ele não entendia por que eu tava assim. O André, ele sempre foi muito paz e amor, assim. O André, ele sempre foi de ver só coisa boa nas coisas, sabe? E eu no começo eu achava que ele achava que eu tava com sono mesmo, sabe? Não sai do quarto porque tem sono, só pode ser. Não quer tomar sol por causa do vitiligo, não quer comer porque tá de dieta. Acho que demorou pra ele entender que eu tava depressiva. E aí um dia ele falou pra mim, o André sempre falou, mas o primeiro dia que ele falou foi o dia que me marcou. Ele falou, levanta daí e entre em ação na sua vida, porque eu não me casei com o teu corpo. Eu me casei com a tua alma. E ele fala até hoje pra mim, Kelly, você já teve 160 quilos e eu nunca te diminuí. Nunca. E é verdade. Nunca. Ele nunca olhou pra mim e falou, tá gorda, tá feio. Tá... Nunca. Então, quando ele foi me ativar, ele entrou no quarto e falou, eu casei com a tua alma e não com o teu corpo. Então, levanta daí, entra em ação e sai desse quarto agora. E ali sim ele criou um monstro. Foi ali que eu descobri o quanto eu era bonita, o quanto eu era amada. Kelly, a gente sabe que muito de você teve a força interna, ativou essa mulher que estava aí, linda dentro de você. Mas você também buscou desenvolvimento humano, investiu em você, Muito. começou a estudar. E isso te ajudou de várias formas. Sim. Primeiro, a entender e formar a tua opinião, a se valorizar, aprender a olhar no espelho e dizer assim, eu te amo, Sim. eu te perdoo, todas as frases lá do Ho'oponopono. Mas você percebeu que você consegue também ajudar outras pessoas que, convenhamos, hoje se você estiver nos escutando aqui na rádio, talvez você possa estar imaginando assim, eu virei mãe, eu ganhei sobrepeso, eu não tenho a roupa que eu quero, eu não tenho a roupa de marca que eu quero, mas deve ter algo cobrindo o teu corpo, me desculpa. Mas eu queria isso, queria aquilo. Você está deixando de agradecer o que você tem. Mas você talvez esteja colocando tantas barreiras para você ser feliz e você viver a tua singularidade, usando Sim. a palavra da Kelly, que você talvez esteja deixando de viver o máximo da tua vida e ajudar as outras pessoas, inspirar outras pessoas. E quando você começou a viver isso, que momento que você abriu o teu Instagram e começou a se permitir que as pessoas vissem a Kelly lá? Eu comecei, no meu processo de aceitação, eu comecei a me fotografar, comecei a aparecer mais em vídeo. E aí eu vi que muitas pessoas que tinham não só vitiligo, como outras dores, depressão por outros motivos, com o corpo, porque estava obeso, ou porque sofria qualquer outro tipo de, ou deficiente, enfim, todos os tipos de dor que pode levar uma pessoa à depressão. Começou a me seguir. Eu vi que eu só alcançava pessoas com dores dessa forma. E eu comecei a receber alguns relatos de maridos
de homens falando assim pra mim, Kelly, não para de postar, porque graças aos seus posts, a minha esposa se aceitou. Graças aos seus posts, hoje a minha esposa já mostra o corpo dela, já abriu um espaço maior para nossa relação íntima. Então não para, porque você tá ajudando muita gente. Eu comecei a receber esse tipo de relato. E foi quando eu falei, peraí então eu acho que eu consigo ajudar pessoas. Eu acho que a minha aceitação tá inspirando outras pessoas. E homens também. Mulheres mandavam assim pra mim, Kelly, o meu marido não aceita o vitiligo dele. Não aceita que é careca. Não aceita que é barrigudinho. Você tá ajudando muito ele, então não para. E eu comecei a ver que tava crescendo isso daí. Falei, então, o meu vitiligo não é à toa. É pra ajudar alguém. E aí eu comecei a ajudar as pessoas sem saber como que ajudava. Ajudar do meu jeito. E aí também entrei nesses processos de mentoria para entender a minha vida. Foi quando eu conheci Deus também, porque eu não conhecia. Não sabia quem era. Eu brinco que eu falo assim, Jesus sabe que eu brinco, né? Eu falo, quem era Jesus na capa do Kisuko? Não conhecia, gente. Eu não sabia quem era esse homem. Não sabia, nem ouvia falar o nome dele. Porque eu vivia num ambiente que ninguém sabia. Então eu também não sabia. E aí eu conheci o homem. Aí eu conheci Jesus, e aí eu sabia que eu tinha proteção de alguém maior do que eu, bem maior. E comecei a fazer mentorias também com os profissionais aqui dessa terra, comecei a ter mentores, formatei o meu HD, sabe? Abri o cérebro, tirei aquele HD, formatei, instalei outro drive, e tudo na minha vida mudou. Hoje, eu valorizo muito, muito, muito mais. Eu falo Rambo na minha casa, comendo pipoca com meu marido e com a minha filha, porque eu aprendi a ser. Hoje eu sou. Eu não tenho. Eu não quero ter. Eu quero ser. E que é tão bom, foi o que você falou agora. A gente põe tantas barreiras, quando na verdade a riqueza, ela tá é tão sutil. Então toda semana na minha casa rola uma pipoca. E a gente não assiste filme novo. É Rambo. Ou Velozes e Furiosos. Aquele filme que eu já assisti 50 mil vezes, porque não é o filme. Não é o filme. É o meu lar, com o meu marido, com a minha filha, com uma pipoca. Tudo que eu não tinha quando eu era adolescente, quando eu era criança. Mas você vivia na casa dos outros. Mas hoje era minha família, que eu construí diferente daquela que minha mãe e meu pai me deram. Eu não perpetuei na minha família. Você quebrou o ciclo. Quebrei. Eu não tenho repetição de padrão. Não tenho repetição de padrão. Eu procurei um homem diferente do meu pai. Eu não repeti padrão no meu pai. Meu marido não é alcoólatra, não tem vícios, não sai de casa sem eu, sem a Nicole, não frequenta bar. Eu não repeti padrão em nada. Eu não sou com a minha filha o que a minha mãe foi comigo. Eu sou extremamente rigorosa com a minha filha porque eu quero que ela seja inteligente. Você conhece ela. Estudiosa, mindset total, fala línguas e tal. Então eu não repeti padrão. Na minha casa tem Natal, tem Ano Novo, tem Páscoa. Se deixar, eu penduro o Papai Noel no carro do André. Eu amo. Então, Sil, hoje eu dou valor nas pequenas coisas. Eu sou. Tudo que eu falo na internet, eu faço. Tudo que eu prego, eu vivo. Eu tenho congruência naquilo que eu faço. Em que momento você pensou em registrar isso num livro? Aí, eu comecei a frequentar eventos presenciais. Fui no evento do Blair Singer e conheci o Denis, até então o meu mentor. E contei minha história pra ele. Ele falou, pronto, tem que escrever um livro. Eu falei, como que escreve um livro? Assim, ó. Você começa a digitar e sai um livro. A sua vida. Como é sua vida, você não precisa nem raciocinar. Coisa tão simples. É sua vida. Você não precisa pensar. Não é igual matemática. Eu não estou te pedindo um livro científico baseado em estudos. Eu estou te pedindo um livro de storytelling, que é a sua vida. É aquilo que você sabe que você viveu. Você senta e escreve. E eu fiz isso por muitas madrugadas. E nasceu o Vitiligue-se, que é vitimize-se menos, se ligue mais. Por isso que a gente colocou Vitiligue-se. Legal. Eu tô sempre puxando aqui para que as pessoas que estão vendo a gente no YouTube, no replay do YouTube, ou escutando a gente na rádio, no aplicativo, elas têm muito imaginário, né? Aqui no YouTube a pessoa tá vendo, se olhar para a câmera lá, ela tá vendo como ela é linda. As mãozinhas dela é a coisa mais linda, gente, porque o esmalte fica totalmente aparecendo, o da gente não. Quando a gente vai imaginar na rádio, como eu estava falando, às vezes vocês colocam tantas barreiras para não dar o primeiro passo. Tantas vezes tentaram me colocar num lugar onde que achavam que eles definiam o meu lugar.
e eu fui lá e contornei, eu enfrentei, eu chutei a porta, deixei para trás, sem olhar para trás muita coisa, mas é isso que as pessoas têm que entender. Se você for caminhar sozinho, vai ter alguém para caminhar com você. Se você for ficar esperando a opinião dos outros para poder ser feliz, você sempre vai ser um infeliz porque nunca vai estar agradando ninguém, porque você vai virar daqui a pouco a palhaça do circo. Sim. Porque quando você agrada todo mundo, você acaba tirando tudo de você para poder entregar para os outros. E daí você vira palhaça, porque o pessoal te leva para qualquer lado, é o bobinho da corte. E daí, assim, Kelly, eu conheço um pouco da tua história, admiro muito, e eu acho que você é apenas um submarino que só tá aquele narizinho para fora. Porque, meu, quando você sair e emergir, tudo que você tem, a capacidade que você tem, o Brasil inteiro precisa te conhecer. Muito, e não só aqui, na comunidade hispânica, na comunidade europeia, porque assim, a tua história, ela é uma história de exemplo, não só de superação, não só de camaleão, né, de observar e modelar, mas também uma superação de aprender a perdoar. Sim. Então, quando a gente está dentro da parte da igreja, né, perdoe, seja perdoado, perdoe, deixe seguir, perdoe para poder ser feliz. É muito difícil perdoar quem fere a gente e quem machuca a gente. Mas é tão libertador apertar aquela tecla que começa com F lá. Gente, vocês não têm noção quanto é libertador fazer isso mesmo. Mas, assim, perdoar alguém tipo, desejar o melhor para ela é muito gratificante. Puxa. E aprender a fazer isso... Você acredita que eu faço isso com facilidade hoje? Hoje. Mas você aprendeu a fazer isso, só que hoje você tem um livro que as pessoas podem comprar lá no Instagram dela, pode comprar nas livrarias, mas você tá subindo os degraus, tá emergindo. Sim. Você também fez um evento presencial que foi com... por você frequentar esses eventos presenciais, você conheceu muita gente e você é camaleão, então você sai modelando muita gente, você consegue se aproximar de qualquer pessoa e ter uma conversa inteligente com ela, porque você é inteligente, não é que você está fazendo algum teatro ali, e também atrair esse olhar de apoio, de camaradagem. Eu sempre falo e repito uma frase que eu não sei quem é que falou a primeira vez: ninguém que está nos degraus acima de você vai te criticar. Acredite, ninguém que estiver acima de você, do grau que você quer subir, do degrau que você quer subir, vai te criticar. Você só vai receber crítica de quem não fez ou quem nunca vai fazer e que está abaixo do que você quer fazer. Então, não dê bola, porque críticas sempre vêm de baixo. E as pessoas que estão acima, que já criaram produtos, que já faturaram alto, que já fizeram alguma coisa, elas sempre têm algo para te contribuir, para te ajudar. E eu aprendi isso muito rápido nos eventos. Sim. Porque conectando com qualquer pessoa, e eu só contando assim, tô fazendo transição de carreira, cara, eu recebia aulas. Eu fui num evento do SDA... e eu preferi tomar um café antes de entrar, e a pessoa que chegou para poder ficar ali, que era ser um dos últimos a palestrar, era o Geraldo Rufino. E eu contei para ele o meu processo de transição de carreira. Esse cara ficou 2 horas conversando comigo. E ele só falou assim, não toma nenhuma decisão e deixa teu coração seguir. Você vai encontrar algo que vai brilhar teu coração e você vai saltar da cama de manhã para fazer, ou vai deixar horas alguém na tua frente porque você vai ajudar ela. E eu estava ainda tentando me encontrar, porque a cobrança da família, todo mundo me cobrando, porque eu fiz a transição de carreira, deixei 3 formações e a carreira de longo tempo. Mas quando eu descobri de fato que eu ajudava as pessoas com conhecimento, com o marketing digital, com o que eu sabia, fechei os ouvidos para tudo. E eu acho que você, Kelly, é uma mulher que eu admiro você e eu quero muito ver você... Tá em revistas, tá em palcos gigantes, está sendo chamada e citada como exemplo e referência da mulher que a perdoou, da mulher que ressignificou, da mulher que não está nem aí para a doença imune que tem, autoimune, né? Que você tem, e que você está ajudando tantas outras pessoas em todos esses degraus que você passou e ainda... Claro, né? A gente não vai viver outros desafios que você vai estar vivendo, mas com certeza vai ser poder mandar a tua mensagem mais longe possível. Você hoje tem o livro, tem o primeiro evento que você fez com um monte de gente. Foi, loucura, né? Tipo, eu escrevi um livro e falei assim pro meu mentor, e agora? Ele falou, agora você vai lançar. Eu falei, aonde? No seu evento. Mas que evento? Singulari. Você não é a singularidade?
você vai fazer um evento singular, um evento que vai transformar as pessoas, ajudar elas na dor delas. E aí eu falei, que loucura, evento, eu fazer um evento. Quando eu fui ver, eu já estava com o evento pronto. E aí faltava 10 dias pro meu evento. Foi quando eu te conheci. Foi quando você me conheceu. E eu falava, quem que conhece uma doida dessa, né? Tipo, quem que vai querer ler meu livro, Deus? Eu acho que eu fiz tanta pergunta para Deus. E aí Deus foi lá e falou assim, ninguém conhece o vitiligo, não? Então peraí que eu vou te ajudar. E aí o Big Brother colocou uma participante com vitiligo lá dentro 10 dias antes do meu lançamento. Falei, meu Deus, liguei pro meu mentor e falei, viu? Você viu que tem uma participante dentro do Big Brother com vitiligo? Ele falou, ótimo, porque agora o Brasil vai saber o que é um vitiligo e você tá no hype. E aí eu lancei o meu livro, foi um estouro de venda, fiz o Singulare, veio o Marcos Rossi, que foi o meu inspirador. Ele um dia me encontrou e falou, você quer ser palestrante? Pois seja. E o dia que isso acontecer, nós vamos palestrar juntos. Liguei pro Marcos Rossi, ele foi palestrar, Jonas Kass, Ayla Santuá, um evento incrível. E depois veio o segundo e agora está vindo o terceiro e o Singulare hoje, graças a Deus, virou um evento vitrine, onde muitas pessoas pedem para ir, não só palestrar, como para ir buscar mesmo essa cura, essa transformação. E eu estou indo também para o meu terceiro livro, para vários palcos no Brasil, graças a Deus. E muita coisa acontecendo. E pegando só um gancho que você falou do perdão, perdoar, além de ser fácil, para mim, hoje, é prazeroso, sabe? Um dia eu fui palestrar e o meu marido estava na primeira fila. E eu falei assim na palestra, tinha muitas pessoas. Eu falei, vocês acham difícil perdoar? Eu acho fácil. Por exemplo, se o meu marido me trair amanhã, tá perdoado, já agora. Ficaram passados comigo. Você tá louca? E ele estava na primeira fila. Eu falei, viu, você tá perdoado, tá? O que não quer dizer que nós vamos continuar casados. Mas perdoado você já está. Porque não se trata de mim. Se trata da pessoa que fez. Pra mim tá tudo em paz. Mas, Kelly, você é muito boazinha. Nossa, como você é doce. Você perdoa. Eu não sou boazinha. Eu sou inteligente. Perdoar é um ato de inteligência e não de ser boazinha. Mas como assim? Vamos lá. A gente pensa besteira. Todo dia a gente pensa besteira. A gente é humano, certo? A gente fala besteira. Sem querer, mas fala. Depois já falou. Faz besteira. A gente faz também. E Deus tá o quê? Tá perdoando, tá? Quem você pensa que é pra não perdoar na fila do pão? Na capinha do quisuco. Na capinha do quisuco. Quem você pensa que é pra não perdoar? Deus tá te perdoando o tempo todo as besteira que você faz, fala e pensa. E aí você... mas eu não perdoo. Eu não sou Deus. Deveria ser imagem e semelhança dele, mas né? Na Bíblia fala, então, na Escritura fala que você é imagem e semelhança. Exatamente. Que você tem a centelha divina dentro de você. Perdoa, pô. A falta de perdão é uma dose de veneno que você toma querendo que o outro morra. É você que tá tomando. Enquanto eu não descobri e entendi que eu tinha que perdoar minha mãe, eu tinha que pedir perdão por não perdoar minha mãe. Na última página do meu livro, inclusive ontem recebi um relato sobre isso, a menina leu meu livro e falou, gente, eu consigo ouvir a Kelly falando essa parte. Eu falo pra minha mãe, me perdoa por um dia eu não ter te perdoado. Porque na Bíblia fala honrar pai e mãe. Então, olha o contexto que a minha mãe vivia. 14 anos, apanhando do meu pai, passando fome junto comigo, sabe? Depois eu descobri que ela dava suquita pra mim na mamadeira porque não tinha leite. Pensa, com 14 anos. Então, eu falo no meu livro pra ela, me perdoa por um dia ter tido raiva de você e por não ter te perdoado antes. Eu peço perdão pra ela. Porque quem sou eu pra perdoar minha mãe? É minha mãe. Pode ser qualquer coisa, ela me colocou no mundo. Então, gente, minha mãe é viva, tá? Tá perdoada, eu amo ela e, enfim, a gente não consegue ter um bom relacionamento porque minha mãe, espiritualmente, a gente enfim, não tem uma conexão, ela continua sendo uma pessoa que não teme a Deus e tá tudo bem, né? Enfim, eu já tenho Deus bem grande aqui no meu coração. Então, perdoa. Perdoa, se é mãe, se é pai, se é amigo, se é irmão, perdoa. Perdoa porque é pra você. Kelly, a gente tá aqui num programa que a gente fala muito de provocação. Eu sempre tô provocando todo mundo que me escuta a duas coisas. A primeira é, você tá me assistindo pelo celular? E aí, quantas pilas você ganhou no teu celular hoje? Quantos reais você fez no teu celular para você estar
vivendo em casa, você está às vezes chorando as pitangas, querendo entrar de volta na corrida do rato e procurando trabalho, e sendo que você tem a possibilidade de empreender no digital. E com o teu celular, com o teu computador e fazendo a coisa correta, tem muitos negócios no digitais e você pode servir com a sua habilidade. Na minha palestra, você viu, eu faço um mapa lá, né, de profissões, agora está maior ainda, de profissões que você pode exercer. E o digital para você, ele foi... se a Kelly fizesse tudo isso e não tivesse no digital, você acha que teria a repercussão que teve? Jamais. E o digital te ajuda pra caramba, né? Jamais. O digital mudou minha vida. Hoje, não tem um lugar hoje que eu não vá que eu não tire foto com alguém. Tipo, é muito louco isso pra mim, tá? Eu tenho... Como que é o nome? Síndrome do impostor. Eu chego no shopping, em festa, em palestras, em todo lugar que eu vou hoje, eu sou reconhecida, sabe? Também é muito fácil me ver, né? Por causa do vitiligo, não tem em qualquer esquina que tem. Mas as pessoas sabem que eu sou aquela singularidade. Foi o digital. É o digital que me leva para os grandes palcos, é o digital que me ajudou a vender livros, o digital que me ajudou a fazer a marca Singulari. É por causa do digital que hoje eu represento algumas marcas. É por causa do digital que eu te conheci. Então, assim, o que eu quero continuar aqui com a provocação, gente. A Kelly, ela teria tudo para estar lá dentro do quarto, escondida, vivendo o karma dela lá, o problema que ela estava achando que tinha. E, na verdade, ela não tem. Ela tem hoje para mostrar e incentivar muitas outras mulheres, muitas meninas, muitos meninos, que você tem a tua essência, você pode sim colocar a cara na internet e fazer e ajudar outras pessoas. O número que você tiver no degrau da subida do teu sucesso, seja lá onde você queira chegar, sempre tem alguém abaixo de você que você pode ajudar e que está se inspirando em você. Cuidado, se alguém vir com crítica, tenha certeza que essa pessoa não fez nada para poder tá onde você tá, e ela tá com inveja do que você tá fazendo, com coragem que você tá tendo para poder fazer alguma coisa e ela não tem. Então, não ligue para as críticas, não importa se você tem o sotaque errado não, o sotaque regional mesmo que você tem, dá uma olhada no canal do YouTube, quantas pessoas falam com acento, o sotaque, né, seja de outro idioma, de outro país, que o Brasil é o maior país, é o país com maior aceitação de expatriados, você sabia disso? Não. O Brasil é o país que mais aceita pessoas de outros países. Então, não tem, além dos sotaques que nós temos aqui dentro, ainda tem os que vêm de fora. Sim, é o país que mais tem expatriado no mundo, é o Brasil. Aqui a gente tem os próprios regionais nossos, né? Então, o pessoal que, por exemplo, eu tenho um sotaque gaúcho. Se eu for pro sul, renova meu sotaque, mas o pessoal do Nordeste talvez tenha o sotaque dele e aqui se senta com vergonha de falar. Gente, não precisa ter vergonha, vão pra internet, manda sua mensagem, faça o processo certo. Você pode ser influencer, você pode fazer seu livro, você pode ser palestrante, você pode ser empreender na internet com seu conhecimento, com a sua habilidade. Você pode ter um negócio online. No programa passado a gente conversou com o Eric Salgado, um brasileiro, que ele não quis relatar muito aqui, mas é um cara que saiu daqui. O sócio dele roubou tudo dele. Ele vendeu 2 apartamentos para poder investir no negócio. O sócio roubou tudo e foi embora. Ele ficou sem nada. Ele pegou a mulher, um bebê, e foi para os Estados Unidos com a mulher, o bebê e 5 malas. E ele recomeçou dos Estados Unidos com uma ideia de como é que faria um blog de melhor do bairro, de lá com tecnologia e tudo mais. E depois ele vendeu essa plataforma, depois de 15 anos, vendeu essa plataforma por alguns milhões e agora montou um novo negócio. E como é que você pode ser correspondente bancário de casa com o teu celular e empreendendo de casa. Então, assim, use o que você tem na tua mão ao momento que você está me escutando aqui. Kelly, Sim. Deixa sua mensagem aqui para quem está nos escutando e quem quiser te acompanhar. Vai estar aqui embaixo do vídeo as redes sociais da Kelly. Pode olhar para lá, para a câmera. Aqui, ó. E aqui, lembrando o nosso slogan da rádio, conectando pessoas e unindo propósito. Então, você pode conversar com o nosso público e aonde o pessoal vai estar encontrando a Kelly. Só para finalizar, eu quero deixar 2 mensagens aqui. Uma, pegando o seu gancho, que não se importe nem com as críticas e nem com os elogios. A crítica e o elogio, ela tem que ter o mesmo peso pra gente. Porque se você se apegar muito no elogio, quando vir as críticas, você vai se abater. Então, agradeça o elogio e abstenha as críticas. E segue, só segue.
Então, esse é uma mensagem que eu deixo. Críticas e elogios têm que ter o mesmo peso. A segunda mensagem, não atrele jamais os seus valores, os seus princípios ao seu físico. Sou gordinha, não tenho valor. Sou magrinha, sou gostosa, logo eu sou uma pessoa de valor. Não. Você é o valor que você é e acabou. Os seus princípios, os seus valores nunca devem ser atrelados ao seu físico. Seja lá se você for branca, alta, preta, japonesa, magra, não importa se você é nordestino, não permita que as pessoas coloquem em xeque o seu caráter por causa do seu físico. E Kelly Singularidade, @Kelly Singularidade no Instagram. Os meus livros estão em todas as principais plataformas de venda, na internet, nas livrarias físicas também. E nós temos o Singulari. Acabou. Obrigada. Já deu. Deixa a pessoa falando que vai até amanhã aqui.